Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Que honra estar aqui nessa tarde. Meu último dia no Rio de Janeiro. Essa madrugada eu volto para minha casa. Estou aqui desde domingo. Estou feliz por tudo que Deus fez em mim e através de mim. Louvo a Deus pela vida dos pastores dessa casa. Transmita o meu abraço a eles. Louvo a Deus pela vida da Rose, que me hospedou em sua casa e que cuidou de mim com muito carinho. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Daniela Rocha. Sou de Pindamonhangaba. Sou casada há 24 anos. Sou casada com o obreiro da casa do Senhor. Juntos nós servimos a Debrais sede em Taubaté. Pastor Sebastião da Costa Neto, pastora Lucinda, os pastores que me pastoreiam agora, devido à debilidade dos meus presidentes, é o pastor Edinaldo e a pastora Viviane, aonde pelo chão desse Brasil o Senhor me leva e eu tenho a bênção deles, tenho a bênção do meu esposo, tenho um casal de filhos, Rian tem 20 anos, Rayane 17, e juntos seguimos fazendo a obra do Senhor, dizendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso e que em breve Ele vem nos buscar. Amém? Então você já me conhece, a cidade famosa, né, falada pelo Raul Gil, que é Pindamonhangaba. Eu costumo falar, se você falar 3 vezes, você que não é batizado, você vai ser. É só falar 3 vezes e está tudo certo. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida nessa tarde. Obrigada pelas oportunidades, mais uma vez, de estar com vocês, de conhecê-los. Vocês são lindos, são preciosos, são muito, muito, muito hospitaleiros, são lindos, 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 receptivos. E que Deus retribua 1000 vezes mais tamanha bondade de vocês para com a minha vida. Agora você abre a sua Bíblia e junta o seu coração. Livro do profeta Daniel, capítulo 6, versículo de número 10. Essa pastora tão linda que eu tive a honra de sentar do lado dela, já estou querendo levar para mim, gente. Oh, meu Deus, eu luto tão só, Senhor. Prepara alguém, Jesus. Minha mãe mora tão longe de mim, minha família mora longe, eu sou só na minha cidade. É muito difícil, mas a gente segue, né? E ela já sentou do meu lado dando carinho. Estou carente de mãe, estou carente de irmãos. Então eu falei, ó, vou levar para mim. Falei, se ela falar mais um pouquinho comigo, eu vou colocar na minha mala. Deus abençoe. Irmãos, você encontrou? Capítulo de número 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes se punha de joelhos e orava e dava graças. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Eu só queria ler o versículo de número 22 para a gente fechar aqui. Versículo de número 22. O irmão, se puder, que tiver no som, só me dá um pouquinho de retorno, irmão. Eu vim para cá muito enferma. E eu tô com esse lado meu direito um pouco congestionado. Estou com dificuldade de me ouvir. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, mas eu estou com muita dificuldade. Eu estou aqui debaixo de medicamento. Dá pedir até água para o irmão agora. Estou debaixo de medicamento. Saí do hospital, vim direto para cá, do Rio, de São Paulo para cá. Eu achei que eu não conseguiria chegar, mas o Senhor me deu graça. Então, se os irmãos não estiverem me ouvindo bem, dá um sinal aí, porque... Amém? Você encontrou? 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Eu queria só ler essa parte primeira, a parte A. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Repita comigo. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Isso. Olhe para cá e redobre a sua atenção. Eu não vou cansá-los. Mais sucinto e mais breve prometo ser. A partir do capítulo 6, o rei que governa agora a Babilônia, o rei Dario, ou rei Dário, como você preferir. Nós estamos falando de Daniel, um célebre profeta judeu
do período babilônico e persa. A partir do capítulo 6, nós temos aqui um reino sobre o domínio de Dario. Só que Daniel, ele passa o seu ministério, ele exerce um período de mais de 70 anos. Durante o reinado de 4 reis, lá está Daniel. Passa por Nabucodonosor, passa por Belsazar, passa por Dario, chega em Ciro. É interessante que Daniel, ele é levado como um cativo para a Babilônia. Disso vocês já sabem, porque eu prego para uma igreja bíblica. Só que interessante que ele não é levado como um estudante, ele é levado como um cativo. Ele é arrancado da sua nacionalidade, ele é arrancado do convívio dos seus pais, ele é arrancado do meio da sua parentela, ele é arrancado do meio dos seus amigos. Só que ao levá-lo para a Babilônia, ele entende que estar na Babilônia não é ser da Babilônia. Eu vou novamente, porque eu quero que você pregue comigo. Quando o Senhor nos leva para determinadas situações, não significa que nós, ao estar nas situações, somos das situações, porque a situação nada tem a ver. Vou de novo. O Senhor permite Daniel entrar na Babilônia, mas deixa claro para ele: estar não é ser. Então, estar sendo provado não significa que você será provado o resto da tua vida. Estar chorando agora não significa que você vai chorar o resto da tua vida. Estar passando por um processo agora não significa que você vai passar pelo resto da tua vida. Cenários passam, processos passam, desertos passam, ventos passam, mas promessa fica. Aleluia. Então, só para você pregar comigo, ele vive no meio dos babilônios. Só que viver no meio não é ser do meio. A gente já chega nessa campanha dessa combinação de se colocar de joelhos, em que Paulo fala por essa causa. E eu acredito que o sistema muda, as leis mudam, o acesso às muitas coisas mudam. Mas o nosso acesso ao céu continua sendo de joelhos. Então olhe para cá. Nesse contexto do capítulo 6, Dario vai reorganizar o seu reino. A Babilônia havia caído, um novo império havia sido levantado. Homens corruptos, homens que subiam ao poder, subiam e a corrupção subia junto e não compatia. Aquilo é interessante. Os homens, a gente está no contexto aqui muito profundo. Quando o Senhor leva, e a gente já está no capítulo 6, eu volto a repetir, ele vai reorganizar. E com aproximadamente 16 anos de idade, Daniel já se encontra na Babilônia. Só que agora eu volto de novo, só para que você entenda. Os homens que subiam ao poder, eles continuavam corruptos. E o rei estava preocupado com a corrupção que rondava o seu reino. Agora com aproximadamente 16, ele já está lá. Foi levado por Nabucodonosor na primeira deportação da nação de Judá, no 4º ano do rei Joaquim, isso você já sabe. Agora a partir do capítulo 6, do versículo 1, o texto diz que aparece bem a ele a constituir sobre o reino 120 presidentes. Não precisa acompanhar na tua Bíblia, só presta atenção aqui. A partir do capítulo 6, o versículo 1, nós temos uma reorganização, pastora. Nós temos um total de 123 pessoas. Nós temos 120 presidentes. Acima deles nós temos 3 príncipes. E acima dos 3 príncipes nós temos o rei. Conseguiu pegar? 120, 3 e o rei. Temos 120, temos 3 e temos o rei. Só que nos 3, entre os 3, Daniel está no meio. O texto diz, olhe para cá e redobre a sua atenção, que sobre eles 3 príncipes. Então eu vou de novo. 120 presidentes, 3 príncipes e o rei. Daniel está um cargo abaixo do rei. E agora o texto diz que o rei pensa
cogita em pensamento em honrar Daniel, porque ele via que sobre Daniel pairava um espírito de excelência. Ele via que Daniel era dotado de inteligência. No capítulo 1, no versículo 4, você vai ver que ele aprende a falar e a escrever em caldeu. Daniel é muito inteligente. Só que não é sobre só o que Daniel é sobre quem Daniel tem. Porque por onde o Senhor nos leva, nós podemos ser dotados de inteligência, nós podemos ter um QI muito alto, nós podemos ter possibilidades de entrar por acessos que muitos não conseguem. Só que além disso, eu não posso me esquecer que acessos que eu entro não é pela minha condição, é pela presença que me leva, é pela presença que eu carrego. Então olhe para cá, Daniel entra ao acesso que Deus permite entrar, mas não esquece de ser quem Deus o chamou para ser. O próprio texto do capítulo 3 vai dizer: então o mesmo Daniel, que mesmo, irmã Dani, o mesmo que passou pelo capítulo 1, 2, 3, 4, 5, chega no 6, quase alçando uma honra maior, mas sendo o mesmo. Porque o Senhor nos leva a lugares maiores, o Senhor nos faz subir degraus maiores, por causa da sua presença. Sobre Daniel pairava um espírito de excelência, mas muito mais do que isso, ele tinha uma presença que na Babilônia não tinha, ou que os babilônicos não tinham. Aí agora a gente volta para o texto. O texto diz que o rei pensa em constituí-lo sobre todo o reino. Sobre todo o reino. Agora, é interessante que o texto diz que Daniel está prestes a alçar uma honra maior. Daniel está prestes a alcançar uma honra maior. E eu gosto da Bíblia Mensagem, que a tradução diz dela assim, sobre Daniel: mas Daniel era cheio de vitalidade. A Bíblia judaica vai dizer assim, ó: no entanto, por causa do espírito extraordinário que estava em Daniel. A NTLH vai dizer assim, ó: então o mesmo Daniel, e ele mostrou logo que era mais competente do que os outros. É mais ou menos assim, quando Deus levanta a gente, quando Deus confia algo à mão da gente, tudo que a gente faz dá certo. Eu vou de novo, Rose. É Deus que me constitui a um certo cenário que está caótico, seco, devasto. Aí Deus me coloca ali, pastor, e começa a dar certo. Por quê? Porque não é sobre o que eu tenho na mão, é sobre quem eu tenho na vida. Aleluia, aleluia. Então, em certas ocasiões, na mão de outrem não dará certo, mas na minha vai dar. Por quê? Porque eu decidi fazer com o coração. E quem faz com o coração não faz para a aparição. Quem faz com o coração faz para mostrar para ele que está fazendo para ele, com ele e por ele. Então, irmão, tudo que ela coloca a mão dá certo. Tudo que ele põe a mão dá certo. Tudo que Deus, aonde ele entra, dá certo. Por quê? Porque antes dele entrar, a graça entra primeiro. Eu sinto uma força tão grande aqui, pastora. Eu sinto uma presença tão grande aqui. Tem gente com medo de aceitar os desafios que o céu dá. Só que o céu manda te dizer, e eu vou liberar, pega quem quiser. Quando eu te mandar, quando eu te levantar, quando eu te instruir, quando eu te habilitar, não diga que não é capaz. Porque antes de eu te levantar, antes de eu te levar, a minha graça chega primeiro. Se é para Jesus, aplaude mais forte. Então, se a graça chega primeiro, pastora, é sinal que tudo que eu fizer vai prosperar. Então, o problema aqui não é quem Deus levantou. Olhe para cá.
O problema aqui não é quem Deus levantou, é quem ficou pra... Não fez nada para ir junto. E quer parar quem? E a gente fica numa melindrosice. Não, porque se fulano não for comigo, eu não vou fazer. Não, porque a ciclana se não for, eu não vou, eu não coloco a mão, não vai dar certo. Daniel está declarando que ele não depende dos homens, ele depende da presença. É vaso. Não sei se vocês conseguem entender. Eu preciso de você e você precisa de mim, mas depender só dele. Quem quiser, vem. Quem não quiser, fica. Porque eu não vou ficar porque você está ficando. Eu não vou parar porque você está parando. Eu não vou abrir mão da obra porque você está abrindo. Eu vou. Eu só vou. Ai, da fúria. Tem gente ficando, mas eu decidi ir. Tem gente parando, mas eu decidi ir. Tem gente falando não, mas eu disse sim. Tem gente sentando, mas eu estou em pé. Tem gente que não quer, mas eu já aceitei. Tem gente que falou que eu não é capaz. Eu aceitei porque a graça me basta. Daniel não vende sua consciência, não negocia seus valores. Nos prova que é possível ser íntegro no meio da adversidade. Foi íntegro quando chegou na Babilônia. Foi íntegro estando na Babilônia. Entra íntegro e sai íntegro. Apenas 3 homens, Rose, na Bíblia recebem o título de integridade: Noé, Daniel e Jó. Porque ser íntegro ou ter integridade não é para todo mundo. Sabe o que significa a palavra integridade? Inteiro. Não é pela metade. Como eu quero ter tudo do céu se só dou metade para ele? Como eu estou dizendo que vou passar a eternidade com ele lá, se não passo meia hora com ele aqui? Isso aqui era para estar lotado, não é porque eu estou pregando, não. Tem nada a ver comigo. Nunca será sobre a mensageira, e sim sobre a mensagem. Isso aqui era para estar lotado. Mas se você for numa praia, num shopping, tá lotado, não tem espaço. Porque é o que a minha carne quer. A minha carne não quer orar. A minha carne não quer pagar preço. A minha carne não quer renunciar. A minha carne quer alegria. Ela quer tremer, ela quer vibrar. Ela quer virar os olhos. Só que eu aprendi, Rose, que eu tenho o espírito e eu tenho a carne. E que vai vencer quem estiver sendo mais alimentado. Posso te dar um conselho, Oreb? Mata a carne e vivifica o espírito. Ai, já sei. Se é para Jesus, aplaude direito. Quantas vezes eu sou nascida e criada no Evangelho, sou assembleiana de berço. Daqui a alguns meses eu faço 40 anos de idade, 40 anos servindo a Cristo. Nunca me desviei, nunca. Sei o que é mundo. E glória a Deus por isso. Eu me lembro quando eu era criança, a mamãe arrastando 5 para a igreja, debaixo de pancada, porque meu pai batia com força. Com força. Todo final de semana era a polícia na minha casa. Com força ele batia. E eu dizia: mãe, eu não quero orar hoje. Vai orar sem querer mesmo. Mãe, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. Ela pegava na minha mão e dizia assim: vamos que no caminho você encontra a vontade. O problema é que o tempo muda. E a gente, ao invés de entender que somos vasos de barro, a gente começa a criar casquinha de porcelana, de vidro. A gente começa a ficar intocável. A gente não entende mais que nós estamos em meio à guerra, que nós temos que devolver a pressão que o mundo faz. O que a gente faz? Cede a pressão. Nunca vi a minha mãe faltando um culto para agradar meu pai. Nunca. Nunca vi a minha mãe
deixando meu pai colocar música alta, dançando com ele para agradar ele. Nunca. Porque a torneira não pode jorrar 2 tipos de água. Na fonte não pode ter 2 tipos de água. Ou tu é, ou tu não é. Não dá para oscilar. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar indeciso. Porque o céu não tem compromisso com gente neutra. Ele tem compromisso com gente envolvida. Deus não quer desculpa. Deus quer comprometimento. Olhe para cá. Você precisa aprender a se comprometer mais. O céu é real. O inferno também. O diabo existe. Não é uma ficção, não é uma invenção. Existe. Só que enquanto vocês estão aqui, vocês estão abrindo mão. E estão deixando claro. Mato a carne e vivifico o espírito. Vem comigo aqui. Olhe para cá. Daniel persevera naquilo que ele é. No meio de uma cultura, Rose, sem Deus, sem absolutos morais. Um povo que não adora Deus, adora deuses. Isso te lembra alguma coisa? Um povo que idolatra coisas. E reino não são coisas. Aí o texto diz assim, que ele não se corrompe, ele não se contamina, ele se mantém íntegro, fiel, puro, diante de Deus e diante dos homens. Porque eu sou. Eu reflito fora o que eu sou dentro. Quem é, não precisa dizer que é. Quem tem, não precisa dizer que tem. Daniel não chega na Babilônia dizendo, mexe comigo que eu sou crente. Não põe a mão em mim que eu sou do manto. Não rela em mim que eu sou daquela igreja. Não. Porque quem é não precisa dizer que é. As atitudes dirão quem é que me usa. As minhas atitudes em meio à adversidade revelarão quem é que me usa. Porque é nas adversidades que eu mostro quem eu sou. O céu não me conhece quando ele me dá. Ele me conhece quando ele tira. Então é nas adversidades agora que Daniel mostra. Mentiroso anda com mentiroso. Adúltero anda com adúltero. Fofoqueiro com fofoqueiro. Vaso anda com vaso. Gente cheia anda com gente cheia. Profeta anda com profeta. Quem tem promessa anda com quem tem promessa. Não há mistura. Porque Deus não vem buscar um povo misturado, mas vem buscar um povo separado. Santidade não é você se isolar. Santidade é você se separar. Quando o profeta Eliseu vai dar ordem à viúva, a palavra que sai da boca dele é: deita o teu azeite nos vasos, e quando estiverem cheios, põe à parte. O que é isso, mandando? É que ele está dizendo: enquanto o vaso for vazio, o ambiente dele pode ser um qualquer, mas quando ele for cheio, o ambiente dele agora é outro. Cheio fica com cheio, vaso cheio fica com vaso cheio. Gente cheia anda com gente cheia. Cuidado. Olhe para cá. Eu vou correr que o horário já foi. Procuram, Rose. Procuram ocasião para acusar Daniel. Sabe o que é bom, pastora? É porque Daniel é tão crente que ele vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Olha que lindo. Mas não é para o pastor. Porque crente tem mania de dar trabalho para o pastor. Tem mania de dar trabalho para a liderança. Crente tem mania de dar trabalho para a pastora. Não. Aqui você não vem para dar trabalho para o pastor. Você vem para dar trabalho para o inferno. Se for para dar trabalho aqui, santa, que seja para o demônio. Ó, o texto diz que procuram. A gente só procura o que está difícil de Então vão procurar achar uma ocasião para parar Daniel. O objetivo do inferno é só um: parar. Por quê, irmã Dani? Porque gente acomodada não incomoda.
Ei, eu sinto a graça dele aqui. Cadê o baterista para me ajudar? Eu sinto a graça dele aqui. Deus te colocou numa posição para guerrear, para marchar, para frutificar, para florescer. Não é zona de conforto. Deus te leva para produzir, porque gente acomodada não incomoda, e você não quer ser incomodada. Ai, irmã, ai que perseguição, ai que luta. É porque você não está na zona de conforto. Lá não te cabe, tu está no campo de batalha. Campo de batalha. Jesus me guarda, Senhor. Olhe para cá. Vão procurar, pastora, ocasião. E isso é lindo. Esse é sinal que quando eu sou do céu, a terra tenta achar alguma coisa da terra. Mas vai ser difícil, hein? Nossa, aquela irmã é tão crente. Nossa, aquele irmão é tão diferente. Quem é Daniel na prateleira dos iguais? Nem melhor, nem pior. O diferenciado. Só que o nosso problema é que a gente não aguenta. Já viu aquele ditado? Prego que se destaca? Ah, eu achei que era só no meu estado que tinha ditado. Aqui não tem, não? Aí você não quer ser martelada. Então para que foi se destacar? E não é nem porque a gente quer, irmã. Já percebeu que as coisas acontecem naturalmente? Eu me lembro que quando eu tinha por volta dos meus 25 anos, mais ou menos, se não for para mais, eu já volto para o texto. Tinha na minha cidade, eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Queluz. Não sei se vocês conhecem, sou nascida e criada ali. Tinha um grupo de varões, irmãs, que não ia para frente. Em torno, pastora, de uns 3, 4 homens, mais ou menos. Aí o pastor colocou a mim e ao meu esposo para coordenar o campo geral. Tinha 3, 4 homens. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Tem nada sobre a gente. Aí o pastor me procurou e falou assim: minha filha, eu queria colocar na tua mão, porque Deus falou comigo. E eu já tinha passado por todo o departamento. Já fui regente de tudo quanto é grupo que você acha. Já limpei o chão da igreja, banheiro. Já fiz tudo que você imagina. Aí chegou no último, ele falou: eu queria que você regesse para mim, porque tá muito, o grupo está acabando, tá? Só tem 3, 5 homens. Tá quase escasso. Beleza, aceito. Deus falou. Pastora Rose, não passou um mês, fizemos o primeiro congresso dos varões, o campo geral. De 5 foi para 90 homens. Sabe o que aconteceu? Aí vocês estão glorificando? A irmãzinha lá, não sei das quantas, se levantou, foi falar para o pastor que no meio do ensaio eu não ensaiava, eu dava em cima do marido dela. Aí falava para o pastor assim: cuidado, viu, pastor? Cuidado, porque eu não sei não, mas eu acho que o ensaio está terminando muito tarde. Se eu fosse senhor, eu ia atrás dela. Se eu fosse, ia aquela coisa, sabe? Aquela calúnia. Graças a Deus, os meus pastores sempre foi muito de Deus. Aí, Rose, a gente fez um gabinete. E nesse gabinete o pastor colocou ela de frente comigo. Ela me acusou de adultério. E eu falei: Senhor, o Senhor sabe que eu sou inocente. E o Senhor, Aí o pastor falou assim para ela assim: fala, irmã, você tem prova, você tem vídeo, você tem isso? Começou a falar. Ela falou assim: não. Então fala, o que está acontecendo? Ela falou assim: eu vou falar. Eu tenho ódio dela, porque tudo que coloca na mão dela dá certo. Olha aí, pastor, nem um mês passou, tinha 5, agora tem 90. O que essa mulher tem? Eu falei: meu amor, eu não tenho nada, é presença. Vem comigo, se ajunta e vamos subir junto. Porque é isso que está aqui. Podiam ir com Daniel, podiam produzir com Daniel, podiam florescer com Daniel, mas acharam melhor acusar, acharam melhor parar, acharam melhor dar rasteira. Mas eu profetizo em nome de Jesus que Deus está levantando gente para caminhar com a gente, debaixo do mesmo propósito, debaixo da mesma fé, debaixo da mesma comunhão. Ah, se é para Jesus, aplaude.
Eu louvo a Deus pela vida dos líderes que eu tive. São homens e mulheres de Deus que não dão ouvidos para Satanás. E fique em paz, porque o justo não se justifica. Se você tiver vontade de falar, vai para o joelho, se põe de joelho por essa causa, porque o Senhor pelejará por nós. E não será preciso a nossa justificativa. O tempo passa e ela vem até mim. Ela falou para mim: eu fui usada pelo próprio demônio, porque ele falava para mim que ele queria te matar. Não tem problema, estamos juntos, somos amigas, eu amo você. Eu sei que não veio de você, eu sei, foi o próprio demônio. A gente tem que saber discernir, irmãos, porque o diabo às vezes vai usar até quem está do lado da gente para parar a gente, porque é o objetivo dele. E a gente não vai desejar mal, e a gente não vai, não vai ter problema nenhum com isso. A gente vai continuar focados, unidos, ladeados, ombreados uma com a outra. Agora a gente volta aqui, eu vou concluindo. Hoje eu estou aqui contando isso para vocês. Foi uma experiência que não me matou, mas é interessante que é isso que a Bíblia está falando. Estão tentando parar Daniel. Por que não vão junto? Porque é melhor parar do que ir junto. Só que é interessante que mesmo eles tentando parar Daniel não para porque está sendo tentado. Daniel não para por aquilo que estão falando. Daniel não para por aquilo que estão caluniando, por aquilo que estão espalhando. Daniel continua. E é isso que eu quero que vocês entendam nessa tarde. Não pare por nada, só continua. Traça a rota que Jesus estabeleceu e vai. Não para por nada, porque quem te chamou foi Cristo. Quem te chamou foi o Senhor. E se porventura não conseguirem ver em você o que Cristo estabeleceu, com o tempo as pessoas vêm, e você será levada para esse lugar maior, para esse lugar de honra, para a equipe de intercessão. É para influenciar quem ficou. E amanhã, quem não veio por N coisas, vai desejar ficar aqui, vai desejar estar aqui, vai estar no meio. Por quê? Porque o que Deus tem através de mim, em mim, é tão profundo, é através de você, é tão profundo, que você vai influenciar quem ficou, quem não quis vir, quem desenhou. E é isso. Ele continua firme e focado. Agora o texto diz que eles fazem, eles fazem um decreto. E o decreto é que não haja, ou que não houvesse, nenhum tipo de cântico, de adoração, de rendição, de oração, de fé, que não fosse ao Deus deles. Só que quem é chamado por Deus sabe para que foi chamado. E não é só fazer para Deus, é fazer com Deus. Aí o texto diz que Daniel soube que a escritura estava assinada. Está feito. E só quem passa por isso sabe. Aquilo doeu a minha alma naquele dia. Eu falei para meu esposo: meu bem, eu sou inocente. Ele falou: minha filha, eu te conheço. O meu pastor falou: minha filha, eu te conheço. A minha pastora: minha filha, eu te conheço. Ela chegou assim, nem sei de onde, irmão, do nada. E é isso. É isso que hoje em dia a gente tem que entender. As pessoas surgem no caminho do nada, para poder tentar parar a obra que Deus tem para realizar, porque Ele sabe que através dessa obra almas serão salvas, vidas serão alcançadas, a minha família vai ficar de pé, a minha casa não vai cair, o câncer vai ser curado, a irmã que está afastada vai voltar, a parentela vai ser alcançada. É isso. Aí o texto diz, Jesus, que o rei sela. Vão até o rei, levam o decreto de 30 dias. Está assinado, não tem mais como voltar atrás. Você pensa que Daniel se desesperou? Quem tem Cristo não há o que temer. Eu acho lindo, porque o próprio nome de Daniel aponta para aquilo que Deus é. Daniel, a expressão El vem de Elohim, Deus. Deus é meu juiz. O
próprio Deus está dizendo para Daniel: o nome que eu te dei revela quem eu sou na tua vida. Ai, gente. E não tem por que a gente parar para se justificar. A gente perde tempo. Não precisa. Deixa que o justo juiz fará por nós o que nós não podemos. Só que olhe para cá. Eu já estou concluindo. O texto diz que a escritura estava assinada e o rei sela com o anel dos seus grandes. Com o seu anel e o anel dos seus. Ele sela. Não tem mais, é irrevogável. E nesse momento entra o versículo 10 do capítulo 6 que nós lemos. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele age aqui naturalmente, pastora. Ele vai em direção à sua casa. Ele não se desespera, não pede o seu endereço. Vai para a sua casa, sobe para o andar de cima. O texto diz que ele põe-se de joelhos. Só que o detalhe aqui, Rose, é que o detalhe do texto aqui é que me chama mais atenção. É que o texto diz que ele orava e dava graças 3 vezes ao dia, como antes costumava fazer. Como assim, irmã Dani? Daniel não é o crente do depois. Depois eu oro, depois eu jejuo, depois eu vejo, depois a gente perdoa, depois a gente fala, depois a gente liga, depois a gente visita. Cheguei na casa da Rose ontem, estou conhecendo ela agora. Ela do nada falou que ia fazer uma vigília. Eu podia falar: Rose, eu estou cansada, depois a gente ora. Mas eu sabia que Deus não vai deixar para depois o que Ele quer fazer agora. Não, você vai viver um depois e depois você vai viver um agora. Agora, não um depois. Você vai viver um agora aqui e agora, não um depois. Você vai viver um algo aqui de Deus agora, e não é para depois. Aí o texto diz que ele se põe de joelhos e dava graça. Quem que dá graça sabendo que vai para a cova? Quem tem Deus na vida. Quem tem a presença de Deus. Dá graça na cova, na prova, no vale, no deserto, na fornalha, porque não importa. Só que uma coisa, Rose, é Deus me livrar da situação. Outra coisa é Ele me livrar dentro dela. Daniel não foi livrado da cova, foi livrado na cova. Porque eu aprendi que quando Deus não me livrar, eu aprendi que quando Deus não me poupar, é porque Ele quer me livrar. Daniel não foi poupado, mas foi livrado. Eu vou de novo, porque eu sinto Deus aqui. Não foi poupado, mas foi livrado. E há uma diferença. Tem gente que não vai ser poupado, pastora. Não vai ser poupado da depressão, da traição, do câncer, do trauma, da calúnia. Não vai ser. Mas há algo interessante que eu preciso que você dê muita tua atenção agora. Paulo e Silas não foram livrados da prisão, mas na prisão. Eles oram. E é interessante, nós estamos falando de oração. Por essa causa eu me ponho nós estamos falando de oração. Jesus orou, Paulo orou, Abraão orou, Moisés orou. O servo de Abraão, ao se encontrar com Rebeca na fonte, ora. Porque quem ora ganha força, quem ora recebe força, quem ora tem reserva, quem ora não é pego de surpresa, quem ora não passa vergonha, quem ora não fica debaixo de vergonha, quem ora tem uma vida respaldada pelo céu, quem ora é guardado, quem ora é livrado, quem ora é protegido, quem ora tem testemunho, quem ora tem milagre para contar, quem ora tem resposta para contar, quem ora tem cântico para cantar, quem ora tem testemunho, tem capítulo, tem livro, tem novo tempo. Quem ora é curado, é alcançado. Quem ora é liberto, quem ora é surpreendido. A oração é orar e agir. Clamas a mim, ação, estou clamando, e responder-te-ei, reação, estou respondendo. Então Jesus só responde o que Ele ouve. Não tem mais jeito. Deus poderia ter livrado, mas não. Não, não e não. Deus não livra da situação. Mas olha que lindo, pastora.
Sadraque, Mesaque e Abednego também não foram livrados. Mas tem uma coisa que você precisa entender: que quem não é livrado, quem não é poupado, quem tem que passar, quem tem que entrar, tem algo para contar que outros não têm. Qual é, irmã Dani? Agora te digo. Eu estou pregando calma assim, mas não sou calma não, porque disseram que eu tenho que entrar no ritmo de vocês. Que senão vocês vão ficar muito assim, eu sou muito imperativa, eu não quero deixar vocês doidos, deixa só eu ser doido, tá bom. O texto diz que ele vai para a cova, Rose. Ele vai. Porque cova não tem como escapar. Porque fornalha não tem como adiar. Porque vento não tem como transferir. Porque deserto não tem como cortar a volta. Se eu pudesse não estar passando pelo que eu estou passando agora, mas eu não tenho escolha. Só que há algo muito interessante. Eu aprendo isso aqui. A diferença entre ser livrado e ser poupado é linda. Porque quem é livrado, Rose, muitas das vezes não vai ter testemunho. Eu quase cheguei no câncer. Quando eu cheguei lá, o médico não achou, olha para cá, estou dando um exemplo, não achou caroço nenhum. Eu fui livrada. Mas há uma diferença em quem passa e diz: eu fui livrada da morte. Qual é, irmã Dani? Agora, quando Nabucodonosor lança os 3 jovens da fornalha, ele diz: aqueça a fornalha 7 vezes mais. O que ele pensa é que está jogando 3 jovens indefesos, sem ninguém para defendê-los. E qual é o ápice do texto, irmã Dani? É que quando Nabucodonosor olha, não vê 3. Eu vou até descer. É ele dizendo assim: não foram 3 que nós lançamos? Sim, foi. Mas eu estou vendo 4. O que é que você está querendo dizer, missionária Dani? É que quando ele não te poupar da situação, ele até permite você passar e entrar dentro dela. Só que tem um porém: antes de você entrar, ele entra primeiro. Antes de você chegar, ele chega primeiro. Antes de você passar, ele entra e diz: estou à tua espera. Vem! Eu estou aqui. Há uma diferença. Porque ele não te poupa, mas ele não se ausenta. Ele não vai te poupar, mas ele não vai se ausentar da situação que você está. Olhe para cá. O texto diz que eles lançam Daniel na cova. O rei vai para casa. Não quer música. Pede o sono, Rose. Pede a fome. Porque é isso que Deus faz. Não toca em quem tem intimidade com Deus. Não toca. Daniel pede, o rei pede o sono. Daniel é lançado. Só que olha para cá. O texto diz que foi colocado uma pedra. Não precisa ler não, em casa você lê. Foi colocada uma pedra na boca da cova. A mão do homem, Rose, trava tudo. Daniel entra e tem uma canção que diz que Daniel vai fazer leão de travesseiro. Eu discordo. Porque se Paulo e Silas estão dizendo no texto, e aconteceu que indo nós a um caminho de oração. Pastora, Paulo e Silas são pegos em praça, açoitados em praça pública, levados ao cárcere privado. Lá dentro, eles estão olhando um para o outro, lenhados, açoitados, sangrando. O texto diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e os presos não estão acostumados a ouvir esse tipo de coisa. Aí Paulo e Silas, é como se Paulo e Silas dissessem assim, ó: o que é que a gente estava indo fazer como foram pegos? Indo orar. Então a gente vai terminar dentro o que ia fazer?
Então a gente vai fazer aqui dentro o que a gente ia fazer lá fora. Irmã Dani, tá tudo travado. Canta, faz culto dentro da trava. Irmã Dani, tá tudo fechado. Faz culto lá. Irmã Dani, eu tô travada, tô sem saída. É a última noite, canta lá. Adora lá. Ajoelha lá. Clama lá. Ei, é Deus dizendo para você: me chama para dentro da situação, me leva para dentro desse cárcere, me leva para essa situação difícil, me chama para o ambiente. O profeta, o que é que faz, irmã Dani? Ele traz Deus para dentro do ambiente. Fica de pé comigo. Olhe para cá. Olhe para cá, mantenha teu olhar aqui. Alguns minutos eu tenho. Olhe para cá. O texto diz que eles vão terminar fora. Terminar dentro, o que iam fazer fora? Olhe para cá. Quem for se colocando de joelho já pode vir. Quem está na campanha, irmão? Quem está precisando, quem está numa causa, vem comigo agora. Essa é a hora, vem. Está com problema com o filho, com o marido, com o tio, com a vizinha? É agora, irmão. Essa é a hora que Deus vai fechar o cerco de Satanás. Vai desarmar ele todinho, aonde ele estiver. Ele vai perder as forças agora. Em nome de Jesus. Você que precisa da oração, você que está na campanha, né, Rose? Isso, se põe de joelho. Quem quiser ajoelhar onde estiver, ou quem quiser vir aqui, ó, já tem gente ajoelhando. Eu vou concluir a mensagem. Vem enquanto eu estou concluindo. Depois eu não oro por ninguém. Vem que eu vou fazer agora. Isso, olhe para cá. Redobre a tua atenção aqui. Isso. Eu sei que você está de joelho, mas continua focado aqui. Rose, ele vai para a cova. Só que ir para a cova não é ficar o resto da vida na cova. Vem comigo aqui, irmãos. Isso. O texto diz que no dia seguinte o rei vai. O rei vai chamar por Daniel no dia seguinte. Redobre a atenção aqui. O rei vai chamar Daniel. Só que capítulos anteriores, olhe para cá. Capítulos anteriores, a pastora leu. A pastora falou aqui. Daniel decide no seu coração não se contaminar. Ele não se assenta na mesa. Daniel não come dos manjares. E lá na frente, os capítulos seguintes vão refletir a renúncia dos capítulos anteriores. Daniel não come carne, Rose. Não senta na mesa. É lindo isso aqui, porque chega na cova, Daniel não tem cheiro de carne. Daniel tem cheiro de santidade. E eu profetizo a olho aberto, os leões até vão tentar farejar. Mas hoje, o faro vai falhar, porque você não tem o cheiro que ele deseja. O leão vai soltar aquilo que não é para devorar, daí vai devolver. O texto diz que o rei chama e Daniel responde. Daniel não sai da cova com dano, sai com testemunho. Eu queria que quem estivesse gravando colocasse uma pausa para mim, por favor. Não filme agora. Isso. Eu já volto, só você já volta comigo, só um segundo, tá bom? Só para me falar algo muito rápido aqui. Olhe para cá. Por essa causa a gente se coloca de joelhos. Isso é muito sério. O diabo tentou. Ele tentava contra as nossas vidas. Isso é fato. Só que não vai tocar em nada do que é nosso. Por quê? Deus não vai permitir. Tudo que a minha mãe viveu com o meu pai, hoje eu vivo com o meu filho. Meu filho está completamente envolto na cocaína, maconha, álcool e homossexualismo.
Só que Deus me trouxe aqui para dizer que essa causa não está perdida. Nós estamos orando juntos. Daniel está dizendo: rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu falei aqui que a mão do homem fechou a boca da cobra. Fechar a boca da cobra é fácil. Eu quero ver fechar a boca do leão. Isso é só Deus. Pode voltar a fumar. Deus está falando conosco aqui que essa batalha é para Ele, que essa peleja é para Ele, que essa luta é para Ele, que essa guerra é para Ele. E Daniel sai da cova dizendo: meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Então hoje, por essa causa, a gente se coloca de joelho. Quem está de joelho tem Deus em pé. Nós estamos de joelho e Deus está em pé. O seu trono é inabalável. O Senhor está sempre no mesmo lugar, no controle de tudo. Então, se você pode orar comigo, se você pode entrar para essa dimensão de resposta, o Senhor vai visitar lugares que nós não temos mais acesso, pastora. Mães que perderam o controle, Deus está no controle. Esposos que perderam o controle, Deus está no controle. Se ponha de joelhos, porque joelho fala de dependência, fala de intimidade, e intimidade gera aproximação, gera proximidade. Quanto mais você se aproxima, mais íntimo você se torna. Então se aproxima dele agora com os seus joelhos, se aproxima dele com as suas lágrimas, se aproxima dele com a tua fala, se aproxima dele com a tua voz embargada, se aproxima dele com a tua alma amargurada, mas se aproxima, fala com ele agora. Igreja, ora comigo. Cadeias estão sendo quebradas, laços de mortes estão sendo caindo por terra, macumbaria, feitiçaria está sendo desfeita, despachos estão sendo invalidados agora, correntes que cercam a nossa casa estão sendo quebradas. Deus dá ordem aos anjos agora, aos seus anjos, ao nosso respeito. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. A tua casa é dele, o teu filho é dele, teu marido é dele, teu noivado é dele, teu casamento é dele, tuas finanças, esta igreja, os pastores, equipe de intercessão, liderança, igreja. Nós temos um dono que não dorme, que peleja. Ora, põe a mão na cabeça de alguém aí, ora. Profetiza a vida sobre ela, profetiza a vida sobre ele. Vai levantar curado em nome de Jesus, vai levantar curado em nome de Jesus. Caroços, araias, crise de ansiedade, pânico, depressão, espírito suicida, te repreendemos agora pelo sangue de Jesus. Laço de morte, vontade de morrer, ai, areia, nós te repreendemos agora pelo sangue de Jesus. A dor de cabeça, dor nos ossos, dor no peito, ai, areia, sou. Profetiza agora aí. Levanta a tua mão e unge. Levanta a tua mão e unge a tua casa. Levanta a tua mão. Profetiza sobre alguém agora, em nome de Jesus. Dá lugar para ele entrar. Deixa ele fazer morada no teu coração. Até ajoelhou ferida, mas vai levantar curada. Até ajoelhou doente, mas vai levantar curada. Ajoelhou triste, mas vai levantar alegre. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, as forças ocultas estão sendo enfraquecidas agora. As forças malignas estão sendo enfraquecidas agora. Laços de morte, desejos de morte, desejo suicida, vícios. Jesus, o Senhor está aqui. Bendito seja o teu nome. As irmãs da intercessão ora, a igreja ora, os irmãos que estão de joelho ora. O clamor está sendo respondido. Jesus está entrando com recurso, Jesus está entrando com a resposta. Olha aí, o varão entrando na peleja e silenciando a maldade. Olha aí, o varão entrando na peleja e silenciando a injustiça. Olha aí o varão entrando agora e silenciando a maldade. Olha o varão entrando agora e mandando recurso.
recursos, e mandando recursos, e enviando resposta, e tirando a impureza, e fazendo faxina, e restaurando, e livrando, e libertando. Oh meu Deus, em nome de Jesus, receba a cura nos seus ossos agora. Diabetes seja controlada agora. Hipoglicemia, reia súria, açúcar no sangue, reia súria, uria vai axé, pressão que não se controla por nada, raia sou que nevai, caroços que estão tomando conta do corpo, raia súria, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dependência de medicamento, em nome de Jesus. Dependência emocional, confusão de mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de... Receba cálcio nos ossos, em nome de Jesus. Receba vida nessas vistas, receba vida, vida nessa veia. Desentupa, Senhor, esse coração agora, bombeia sangue agora, Jesus. Se porventura tem alguém na CTI, Senhor, dá um sinal lá, Jesus. Se porventura tem alguém na UTI, dá um sinal lá, Jesus. Faz o coração voltar, faz os olhos se abrir, faz o médico ligar, entrar em contato com a família agora e dizer: não sei o que houve um alvoroço no hospital aqui, ele ia morrer daqui a algumas horas, mas tem vida. Olha Deus decretando vida agora lá. Se prepara, porque não vai ter velório, não vai ter enterro, não vai ter cortejo. Se prepara, porque não vai ter funeral. Jesus está entrando lá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Receba alegria no teu coração, 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 receba alegria no teu coração. As irmãs da intercessão, abraça essa mulher aqui, abraça ela. Isso, a outra abraça essa daqui, abraça essa daqui. Isso, libera uma palavra de vida. A Rose falou aqui: abraços cura, e cura mesmo. Tem abraço hoje para dar vida. Jesus quer dar vida através de um abraço. Senhor, visita o Benjamin agora, Pai. Seja o termômetro dele agora, Jesus. Entra, Pai, onde estiver infecção, onde estiver enfermidade. Senhor, nós estamos levantando agora, Pai. Há poder no teu sangue. Benjamin é teu filho. Benjamin é tua obra, é teu propósito, é o teu plano. Ah, Senhor, nós sabemos que o inimigo ronda sobre a nossa família, sobre os nossos, mas os nossos são teus, Jesus, são teus. Liberta, Senhor, agora, Jesus. Liberta dessa enfermidade. Cerca o teu filho agora, em nome de Jesus. Visita o teu filho, Rodinelli. Visita aquela casa, em nome de Jesus, Pai. Que antes do culto terminar, que a vida entra por aquela porta, que a alegria entra por aquela porta, que a temperatura volte ao normal, que a respiração volte ao normal. Ah, Jesus, que a temperatura volte ao normal, em nome de Jesus. Abaias, volte para o teu lugar, acreditando que Jesus cura. Jesus está curando agora. Essa cova não vai te matar, vai te fazer sair com testemunho. Quem se põe de joelhos não se curva diante de qualquer adversidade. Jesus te quer de joelhos. Jesus não te quer curvado diante da adversidade. Jesus te quer de joelhos. Você que recebe essa palavra, aplaude a Jesus. Obrigada, Rose. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.